Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a esta jornada EAD. Peço para que vocês aproveitem ao máximo o conteúdo de todas as aulas. Vamos lá? Começaremos então com termos essenciais da oração. Por que recebe este nome? O que é essencial? Pessoal, essencial é aquilo que não pode nos faltar, não é? Os termos essenciais são o sujeito e o predicado. Ah, então toda oração tem sujeito? Toda oração tem predicado? Bom, se a oração não tem sujeito, ela tem o predicado. Por isso que eles são considerados os termos essenciais. Na falta de um, existe o outro. Sujeito. Sujeito é sobre quem se fala na oração, é a palavra que concorda com o verbo. E o predicado é uma informação que se tem sobre o sujeito. Os alunos desenhavam preocupados. Sobre quem é que eu estou falando nesta oração? Eu estou falando sobre os alunos. Então, sobre quem eu falo é o sujeito. Desenhavam preocupados. Qual é a informação que se tem sobre este sujeito? Desenhavam preocupados. Então, é o predicado. Classificação do sujeito. Sujeito pode ser simples, apresenta apenas um núcleo. O que seria núcleo, pessoal? O núcleo do sujeito é a palavra mais importante que se encontra no sujeito. Então, simples é aquele sujeito que apresenta apenas um núcleo. O dia vai escurecer depressa. Sujeito simples, o dia. Núcleo do sujeito, simplesmente dia, pois é a palavra mais importante, e predicado, vai escurecer depressa. Composto apresenta dois ou mais núcleos. Cartazes, filmes, fotografias também são meios de comunicação. Sujeito composto, cartazes, filmes, fotografias. Núcleo do sujeito, cartazes, filmes, fotografias. Predicado também são meios de comunicação. Nesta oração com sujeito composto, sobre quem é que eu estou falando? Eu estou falando sobre cartazes, filmes e fotografia. Qual é a informação que se tem sobre eles? Que são meios de comunicação. Neste outro exemplo, sobre quem é que eu estou falando? Eu estou falando sobre o dia. Qual é a informação que se tem sobre este sujeito? Vai escurecer depressa. Sujeito oculto, implícito ou desinencial. Este tipo de sujeito, pessoal, não está expresso na oração. Ele está escondido na oração. Mas eu consigo reconhecê-lo através da conjugação verbal. Concordamos com suas ideias. O sujeito está escondido. Nós só conseguimos reconhecê-los através da terminação do verbo. Concordamos. Quem concordamos? Nós. Mas observem que o nós está escondido na oração. Portanto, o sujeito é oculto. Se o sujeito é oculto, eu tenho o núcleo do sujeito? Também não tenho o núcleo do sujeito. Eu simplesmente tenho o predicado. E qual seria o predicado? Concordamos com suas ideias. Então, lembrem-se, o sujeito oculto é aquele que está escondidinho na oração, mas eu consigo reconhecê-lo através da terminação do verbo. Se o sujeito está oculto, não tem o sujeito e muito menos núcleo. Existe apenas o predicado. Sujeito indeterminado.
Este tipo de sujeito não está expresso na oração de nenhuma forma. Não é possível reconhecê-lo de maneira alguma. Em que situação eu tenho, então, o sujeito indeterminado? Na terceira pessoa do plural, ou seja, o verbo estará na terceira pessoa do plural. Existe uma outra situação do sujeito indeterminado, mas vocês ainda não aprenderam. Então, gravem, sujeito indeterminado, não consigo reconhecê-lo na oração. Mas o verbo se encontra na terceira pessoa do plural. Mandaram os acidentados para o hospital. Eu não consigo imaginar, eu não consigo reconhecer quem mandaram os acidentados para o hospital. E outra, pessoal, o verbo se encontra na terceira pessoa do plural, característica do sujeito indeterminado. Nesta oração também nós não temos sujeito, se não existe sujeito, muito menos o núcleo do sujeito, só temos aí o predicado. Mandaram os acidentados para o hospital. Próxima. Oração sem sujeito. Embora o sujeito seja um termo essencial, há orações formadas apenas de predicado. Essas orações formadas apenas com o predicado têm verbos impessoais. Quais são os verbos impessoais? Verbos que indicam fenômenos da natureza: nevar, chover, ventar. Choveu muito ontem, nevou pela madrugada. Oração sem sujeito, verbos impessoais. Quais são os verbos impessoais? Aqueles que indicam fenômenos da natureza. Todos aqueles que identificarem fenômenos da natureza. Então, choveu muito ontem, choveu, fenômeno da natureza. Nevou, fenômeno da natureza. Os verbos fazer e haver indicando o tempo passado. Faz dias que o carteiro não aparece. A cidade do Cabo era aconselhada havia anos a aumentar suas reservas hídricas. Observem, pessoal, que toda vez que aparece um verbo impessoal, ele sempre se encontra no singular. Um outro verbo impessoal, o haver, no sentido de existir. Há muitos sonegadores impunes, ou seja, existem muitos sonegadores impunes. Então, esta é a situação da oração sem sujeito. São formadas por verbos impessoais. O que são verbos impessoais? Que não apresentam sujeito. Se não apresentam sujeito, estes verbos sempre estarão no singular. Vocês têm 3 situações com verbos impessoais. Tudo bem? Olhem que legal este quadrinho. O eleitor confia na honestidade dos políticos. Quem é o sujeito da oração? Só pode ser um mané. Vocês concordam? Leia a tirinha e responda. É uma atividade para vocês fazerem para corrigirmos na próxima aula. Tudo bem? Identifique e classifique o sujeito do primeiro quadrinho. Na frase, de noite, cada uma vai para sua casa dormir. Identifique o sujeito e classifique-o. Em a gente faz tudo junto. Qual é o sujeito, o núcleo e o predicado? Respondam, pessoal, no caderno, ok? Corrigiremos na próxima aula. Prestem bastante atenção. Muito obrigada, um beijo, fiquem com Deus.